Queridos alunos, a paz do Senhor Jesus, estamos voltando novamente com a nossa lição, com a terceira parte da lição da nossa matéria, do nosso livro de Teologia Sistemática. Nós estamos na terceira parte, estudando esta lição, a Bíblia como livro, e nesta terceira parte nós estamos estudando conceitos como ortodoxia, neortodoxia, heterodoxias, não é? E também a necessidade tríplice da palavra de Deus. Nós demos uma parada, mas vamos recomeçar de onde nós terminamos, foi sobre a heterodoxia. Então, como nós dizíamos na aula anterior, não é? Nós falamos o seguinte, que existem igrejas heterodoxas ou hereges, e que são aquelas que pregam doutrinas que contrariam a palavra de Deus. Ou seja, elas se apresentam como igreja heterodoxa. Existem várias, as quais eu falei: Testemunha de Jeová, não é? Testemunha de Jeová, a Igreja dos Mórmons e tantas outras que se dizem cristãs, não é? Como racionalismo cristão, por exemplo, que prega que se apresenta como algo filosófico, mas é uma religião, mas são igrejas, né? E são seitas hereges, né? Que não pregam as doutrinas da palavra de Deus, elas se contrariam a palavra de Deus, não é? Mas, no entanto, também tem igrejas que se apresentam como ortodoxas, mas possuem ensinamentos heterodoxos, ou seja, ensinamentos heréticos, e aqui eu vou lhe dizer, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que prega que o crente, para ser salvo, na prática, tem que guardar o sábado, tem que guardar os mandamentos, não é? Tem que guardar o Velho Testamento, quando a Bíblia diz que foi abolido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu caráter ritualístico, e Jesus é a lei no civil de Ai para conduzir a Cristo, e coloca a graça como nada, como a Bíblia diz que é só pela graça que nós somos salvos. Mas não é apenas isso, eles pregam também o juízo investigativo, como que dizendo que Jesus veio invisivelmente em 1843, foi quando surgiu a Igreja Adventista, de uma mentira que foi pregada por Guilherme Miller, que Jesus voltaria em 1843, depois em 1844. E também tem um outro problema, é que eles não só baseiam a sua fé na Bíblia, mas também nos escritos de Ellen White, principalmente no livro chamado Grande Conflito, onde eles baseiam, e tem o livro de Ellen White no mesmo pé de autoridade do que a palavra de Deus. Ou seja, é uma igreja que se apresenta como ortodoxa, não é? Tem o Dr. Rodrigo Silva, que é um arqueólogo muito conhecido, que fala muito bem de arqueologia bíblica, mas em outras palestras ele faz questão de frisar o apreço e o fundamento da fé dele nos livros de Ellen White. Então vamos ter muito cuidado com esses pregadores que se apresentam, que parecem ortodoxos, mas na verdade são hereges, e por isso que nós vemos no começo da nossa aula, homens que enganam fraudulentamente e que usam a palavra de Deus para enganar as pessoas. Então vamos ter muito cuidado. Eu citei só esses dois casos, mas tem várias outras igrejas, principalmente as neopentecostais, com a teologia da prosperidade, onde diz que o crente não pode sofrer, o crente não pode ser pobre. Isso também é heresia, isso também é heterodoxia. E, infelizmente, muitas igrejas evangélicas estão pregando esse tipo de doutrina dentro da sua, para os crentes, não é? E para o povo de forma geral. Então vamos adiante. Então agora vamos passar para a neortodoxia. Se nós estudamos o conceito de ortodoxia, o que vem a ser neortodoxia, né? Parece a mesma coisa? É a mesma coisa? Vamos descobrir aí que não. Veja, a neortodoxia, ela é uma tentativa de reação ao racionalismo teológico. Está lá no seu livro, na página número 30, exatamente, neortodoxia. Foi uma reação ao racionalismo teológico ou teologia liberal, que nós já estudamos na segunda parte desta nossa lição, não é? Que o racionalismo tinha como princípio primazia a razão, e a teologia liberal que flexibilizava, que pregava flexibilização na palavra de Deus. Não acreditava na palavra de Deus, não acreditava no sobrenatural, na ressurreição. Então era uma heresia. E para se contrapor a esta heresia do racionalismo teológico e da teologia liberal, surgiu a neortodoxia. Mas na verdade foi uma tentativa, porque não conseguiu, porque terminou usando algo errado para combater outro erro. E a mentira não combate a mentira. Só quem combate a mentira é a verdade pura da palavra de Deus. E observe,
né? Surgiu na Alemanha, né? Essa neortodoxia, e que defendia a inspiração parcial da Bíblia. Olha aí o perigo, olha aí a heresia, né? Nós que somos ortodoxos, nós que somos cristãos, evangélicos, né? Nós cremos na totalidade da inspiração da Bíblia. A Bíblia não é inspirada pela metade. Os 66 livros são inteiramente inspirados por Deus. Nós não achamos que um texto é inspirado e outros não. Os 66 livros são completamente inspirados pelo Senhor nosso Deus. Mas era isso que o Karl Barth pregava. Ele foi o principal teórico, foi o principal formulador dessa neortodoxia. E veja, e o que é que ele ensinava? Ele ensinava que as Escrituras só se tornavam palavra de Deus quando lida por quem realmente teve um encontro pessoal com Deus. Ora, não pode ser isso. A palavra de Deus não precisa se tornar inspirada na boca de quem tem uma vida, um encontro com Deus. Além do mais, como é possível saber quem tem ou não tem um encontro com Deus? Só quem pode saber isso é o Espírito Santo de Deus. É verdade que algumas pessoas nós podemos perceber pelo comportamento, pelas atitudes, mas isso não é fácil de se perceber se a pessoa teve ou não um encontro real com Deus, porque isso muitas vezes quem conhece o coração é Deus. E Deus disse para Samuel: o homem veio para a aparência, mas Deus conhece o coração. Então estava fundamentado esse ensinamento dele em algo muito frágil do ponto de vista da palavra de Deus, não é? Karl Barth, ele é considerado o maior teólogo do século XX, combateu o liberalismo, é verdade, mas não era ortodoxo. Ou seja, de que adianta você combater o racionalismo teológico, a teologia, mas flexibilizar em outras doutrinas igualmente importantes da palavra de Deus? Você não pode ser... Jesus disse uma certa feita que de uma fonte só pode sair dois tipos de água, ou água doce ou água salgada. Não podemos sair água doce e água salgada do mesmo tempo, né? Então, era o que exatamente estava fazendo o Karl Barth. Uma hora ele defendia coisas da palavra de Deus, e outra hora era contra a palavra de Deus, quando dizia que a palavra de Deus era parcialmente inspirada. Veja, Karl Barth, portanto, não era ortodoxo. A neortodoxia é tão perigosa, veja, tão perigosa quanto a heterodoxia da teologia liberal. Por quê? Porque parece que é verdadeiro, mas na verdade não é. Por quê? Porque ele como é que se diz, pregava a parcialidade, a inspiração parcial da palavra de Deus. E nós, como cristãos, temos que abraçar a palavra de Deus na sua totalidade. Ou seja, na sua totalidade, para podermos rejeitar os erros, heresias, apostasias antigas e dos tempos modernos. Se você e eu não abraçarmos de modo completo, pleno, total a palavra de Deus, nós não teremos capacidade espiritual dada por Deus para combater as heresias. E nós só podemos combater as heresias se nós conseguirmos identificá-la, se conseguirmos entender que é heresia. E só você, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e abraçando a palavra de Deus em sua totalidade, é que Deus vai lhe dar condições de iluminar o seu entendimento para você entender que aquela doutrina ou aquelas doutrinas são hereges, são heréticas, que às vezes se apresentam com aparência de verdade, mas na verdade são doutrinas de espíritos enganadores, como nós lemos aqui no capítulo 4, verso 1 de 1 Timóteo, onde o Espírito Santo alerta, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, ou seja, apostatarão da fé para crer na metade da Bíblia. Nós não podemos. Se você é um cristão que está sendo atacado no seu coração por essa tentação do inimigo, peça graça a Deus e abrace completa e inteiramente a palavra de Deus para que você possa rejeitar os erros, as heresias e apostasias antigas e também dos tempos modernos, porque atualmente está havendo muitas heresias, inclusive em muitas igrejas neopentecostais e igrejas, inclusive, ditas evangélicas, que estão flexibilizando a palavra de Deus, como aquelas, por exemplo, que já admitem, igreja evangélica, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que é isso? Isso é heresia, isso é heterodoxia, isso é heresia. Então, portanto, vamos ter cuidado para nós não estarmos acreditando em igrejas que estão deturpando a palavra de Deus. Veja, aí a neortodoxia, Karl Barth, aí vamos ali ver um pouco da história dele. Ele era um teólogo reformado, cria alguns princípios da reforma protestante, não é? Nasceu em Basileia, considerado, como disse, o maior teólogo protestante do século XX, fundador da teologia neortodoxa. Ele é autor da famosa obra
comentários à Carta de Romanos, que é de 1922, foi expulso da Universidade de Bonn, na Alemanha, e da Alemanha, por negar-se a fazer o cumprimento nazista e lealdade a Hitler. Representou um certo, olha aqui a palavra sublinhada, um certo retorno em tempos de teologia liberal à teologia da reforma, com reflexões, mas veja, com algumas correções das doutrinas, nas doutrinas reformadas. Ué, quem é Calbato para querer corrigir a doutrina reformada que se fundamentou na palavra de Deus para combater as heresias pregadas pela Igreja Católica, e não só por ela, mas como pelo iluminismo, não é? E como por tantas outras filosofias que ia de encontro à palavra gloriosa do Senhor nosso Deus. Então, portanto, ele é famoso por esta obra que ele escreveu, que existe muitas livrarias evangélicas. Eu não aconselho ninguém a comprar esse livro, porque eu não vou perder meu tempo lendo um livro de um teólogo que nós já sabemos que ele é neo-ortodoxo, ele não crê na totalidade da palavra de Deus, né? Embora ele tenha feito algo bom. Ele se colocou contrário ao nazismo, um regime satânico que matou milhares de pessoas na Alemanha, não é? Inclusive crentes, como falei em outra aula, o nosso querido irmão Dietrich Bonhoeffer, que se recusou lealdade a Hitler e foi martirizado exatamente porque ele abraçou de forma completa a palavra de Deus. E ele veio, com essa neo-ortodoxia, fazer correção nas doutrinas reformadas. Aí esse aí é o Calbato, a foto dele, uma das fotos entre várias tantas, que você pode inclusive ver no Google, fazendo a pesquisa no nome dele, mas eu trouxe apenas essa para você ver quem era o Calbato. Veja, então a neo-ortodoxia ainda é outra definição, segundo o Millard Erickson, que é um teólogo reformado, é um sistema de teologia associado a Calbato, e a Emil Brunner, que na aula passada, nesta mesma lição, ele fez declarações maravilhosas na Bíblia, mas era um neo-ortodoxo, não acreditava na Bíblia como sendo a totalidade da palavra de Deus. Emil Brunner e Reinhard Niebuhr. Embora aceitasse o criticismo bíblico e certa quantidade de pensamento existencial, que era outro pensamento existencialista de Nietzsche, mas não vamos entrar nessa questão agora, o movimento, ou seja, a neo-ortodoxia, enfatizou a transcendência divina, assim como a pecaminosidade e a necessidade humana. Representou o retorno a formas, olha aqui o perigo, modificadas de doutrinas ortodoxas. Ora, você não pode modificar a doutrina correta, a crença correta, a opinião correta, que é a palavra de Deus. Não pode, você não pode flexibilizar. E Jesus foi muito claro em relação a isso, na sua palavra, quando pregava para os fariseus, para os judeus, dizendo que eles flexibilizavam, eles colocavam a tradição acima da lei de Deus. Era o que eles estavam tentando fazer, modificando as doutrinas ortodoxas da palavra de Deus, entre elas, de que a Bíblia é inspirada, infalível e inerrante, não é? Em contraste com o abandono de tais doutrinas realizada pelos liberais. Os liberais, aí realmente já não acreditavam mais na Bíblia. Eles ficavam no meio termo, ficavam assim meio em cima do muro. E nós não podemos de forma nenhuma estar cocheando em dois pensamentos, igual o povo de Israel fazia. Uma hora estava crendo em Deus, outra hora em Baal, outra hora em Asterote, em Azera, e Deus não quer de jeito nenhum pessoas servindo a ele. Jesus disse, ou quente ou frio. Se for morno, vomitar-te-ei da minha boca, é o que diz lá em Apocalipse. Para mim, a neo-ortodoxia, pelo que nós já vimos, é uma doutrina morna e nós temos que ter cuidado e muito cuidado em relação a isso. A ortodoxia, que nós já falamos lá atrás, é a melhor resposta para se contrapor à neo-ortodoxia e ao racionalismo e ao liberalismo teológico. É a melhor forma de se combater essas doutrinas, não é, heréticas, heterodoxas, não é? E não só isso. Veja, não só combater a ortodoxia, não só combater o racionalismo teológico, não só combater o liberalismo teológico, mas a todo e qualquer movimento contrário à inspiração divina das Escrituras e à ortodoxia bíblica. E aí eu quero parar para fazer uma outra alerta aos nossos alunos. Leiam muito a Bíblia, meditem muito na Bíblia, porque tem muitas igrejas evangélicas, tá certo? Que põem o nome de igreja evangélica, mas quando você vai, algumas pessoas vão para essas igrejas, ficam horrorizadas
com vários tipos de doutrina estranha, como por exemplo, agora há pouco, uma certa igreja, estava uma pastora lá, os crentes dando R$100 e beijando os pés dela, está aí na internet para todo mundo ver, ou então vendendo a semelhança da igreja católica, indulgência, óleo ungido, óleo de Israel, água mineral ungida. O que é isso? Isso é heresia, isso é heterodoxia, isso está fora, completamente fora da palavra de Deus, isso é movimento contrário da palavra de Deus. E muitas vezes também, crentes, às vezes por não estar fundamentado na palavra de Deus, às vezes pregam doutrinas e fazem pregações que não têm fundamento na palavra de Deus. E é por isso que nós estamos, a igreja, a Assembleia de Deus Benévola, de modo acertado, está dando essa oportunidade para que eu e você, todos nós, consigamos entender, estudar a palavra de Deus de forma mais aprofundada. Então a Bíblia não cabe nenhuma relativização ou flexibilização quanto à origem divina das Escrituras e a sua inspiração. Olha o nome, plenária. Plenária quer dizer total. Nós não admitimos o conceito de inspiração parcial da Bíblia, como dizia Karl Barth, ou a neo-ortodoxia, não só seguida por ele, por muita gente, inclusive até hoje. Nós acreditamos na inspiração total da palavra de Deus. Então devemos prezar, todos nós, eu, desde o pastor ao membro mais simples, devemos prezar apenas aos que colocam, está aqui no nosso livro. É uma expressão do nosso livro que eu coloquei aqui. Os que colocam a Bíblia do lugar mais alto do pódio, como suprema e inquestionável regra de fé, e de prática e de viver. É somente a palavra de Deus. Tenha cuidado com aquele que você ouve em algum lugar. Muito cuidado. Para que você não possa estar trazendo coisas ruins e nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina que está aparecendo por aí. Vamos ao seguinte. A igreja primitiva era ortodoxa, está aqui no 6.31, 6.31 do nosso livro, que é na página 31. A igreja primitiva era ortodoxa, era a igreja que foi após os apóstolos. Veja, Marcião de Sinop, quem foi esse cidadão? Ele criou um movimento chamado marcionismo, que se surgiu contra as escrituras, né? Rejeitava o Antigo Testamento, por isso se opunha aos cristãos primitivos que aceitavam ambos os testamentos. Os crentes primitivos aceitavam os escritos dos apóstolos e dos profetas, como se vê em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, capítulo 3, o verso 16. Marcião pregava que existia dois deuses, um do Antigo Testamento e o outro do Novo Testamento. Propôs um novo cano, com apenas 10 epístolas de Paulo e apenas o Evangelho de Lucas, e os demais escritos desses foram completamente rejeitados. E ele não aceitava qualquer referência à Bíblia hebraica e ao Deus dos judeus. Considerado herege, através das obras de Atanásio e Orígenes de Alexandria, e por esta razão, por essas doutrinas heréticas, ele foi expulso da igreja, porque o que ele pregava não tinha absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. E era um bispo, Marcião, mas o marcionismo ainda hoje ainda continua, porque tem certos crentes que ainda têm certas reservas em relação ao Velho Testamento. Eu mesmo na minha juventude deparei-me com um que tinha muito questionamento e muita de certa raiva dos judeus. Ora, os judeus é o povo escolhido por Deus. Isso não quer dizer que nós vamos concordar com tudo que os judeus hoje fazem lá na terra de Israel. Isso é uma coisa. Mas discriminar e odiar porque ele é judeu é outra coisa completamente diferente. Então, portanto, os crentes primitivos, eles eram ortodoxos. Ele primava pela ortodoxia, ele primava pela doutrina correta. E foi exatamente por causa disso que eles expulsaram esse cidadão chamado Marcião da igreja, porque ele estava desviado, porque nós consideramos que o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus, o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o que se dá é uma revelação progressiva do Velho para o Novo, mas é isso que ele não queria aceitar, e foi tanto de falta. Ele foi tão arrogante nessa sua visão herética que propôs um novo cânone, diferentemente dos demais cristãos, aceitando apenas 10 epístolas de Paulo e o Evangelho de Lucas, rejeitando os 3 evangelhos, principalmente de João. E por que o de João? João falava da divindade de Jesus, o qual ele não aceitava, né? E rejeitava completamente o Deus do Velho Testamento, que é o mesmo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo Deus triuno, que operou maravilhas e preparou a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A Reforma Protestante e a Ortodoxia, né, que já está na página de número 32 do nosso livro, né, iniciada em 31 de outubro de 1517, a Reforma Protestante teve como seus principais precursores Lutero, Calvino e outros, chamados reformadores. Seu objetivo foi de restabelecer a primazia da palavra de Deus, através aqui que nós chamamos sola escritura, que são 5 pilares que nortearam a Reforma Protestante. Veja, começou em 1517, mas antes disso já havia crentes que já haviam se distanciado da Igreja Católica exatamente por entender que ela já estava pregando doutrinas heréticas. Mas os padres ainda resistiam. Mas entre eles, teve um que estudou de forma mais aprofundada a palavra de Deus e resolveu questionar publicamente o Papa, publicando 95 teses ou bula na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517, e daí foi o estopim para começar a Reforma Protestante, que teve Lutero como seu principal, mas outros seguiram após ele, que foi Calvino, Jacó Armínio, não é? Que defendiam o retorno, né, dos crentes à palavra de Deus e sem nenhum acréscimo. Isso é o que caracterizou e caracteriza a Reforma Protestante. Então a Igreja Católica do século XVI tinha como primazia de autoridade sua própria tradição, ou seja, aquilo que nós falamos, os pareceres, os credos, os escritos dos pais da igreja, dos teólogos católicos, era o que balizava a regra de fé da Igreja Católica. E a palavra de Deus era relegada a segundo plano. Mas os reformadores, eles se opuseram a isso e levou muitos cristãos que estavam na Igreja Católica a abraçar os princípios defendidos pelos reformadores. Ou seja, muitos católicos que começaram a ler a Bíblia, porque a Bíblia não era entregue para o povo, a Bíblia era como é que se diz, era em latim, poucas pessoas dominavam o latim e os padres rezavam a missa em latim, uma língua que o povo não entendia. Então, portanto, como é que as pessoas poderiam acreditar e confiar na palavra de Deus? Confiava e acreditava naquilo que se era pregado para eles. Mas quando houve os reformadores, eles falaram de forma verdadeira o conteúdo da palavra de Deus, e o povo começou a abrir os olhos e abandonar aquela igreja herética, que infelizmente até hoje continua pregando doutrinas que não têm fundamentos na palavra do Senhor. Então, o objetivo da reforma era ter a palavra de Deus como única regra de fé e autoridade espiritual, e por isso que nós, assembleanos, nós nos consideramos como os precursores, como também nós também aceitamos as doutrinas da Reforma Protestante. Evidentemente que tem algumas diferenças entre nós e os atuais reformadores, porque eles não são continuistas, eles não creem na autoridade dos dons espirituais, e nós, cristãos, assembleanos, pentecostais, acreditamos no batismo do Espírito Santo, entre outras questões. A Reforma Protestante é a ortodoxia. Martim Lutero nasceu em Eresben, Alemanha, chamava a Bíblia de o berço que traz a Cristo. Pregou com ardor que as Escrituras são a palavra de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo em sua totalidade. João Calvino, ele nasceu no século XVI, nasceu em Noyon, França, e sustentava sem medo a origem divina da Bíblia. Os reformadores apoiavam 5 pilares, até hoje defendidos pela maioria dos protestantes evangélicos, inclusive nós, crentes assembleanos, também defendemos, que é sola escritura, que quer dizer somente a Escritura, solos Cristo, somente Jesus, somente Cristo, porque a Igreja Católica, além de Cristo, colocava Maria, Pedro e tantos outros, tantas outras coisas no lugar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocando até Maria, que nós consideramos, nós a reverenciamos, não adoramos, porque ela não é Deus, não é? Mas colocar Maria como medianeira. Isso não existe na Bíblia. A Bíblia diz que o único mediador é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi exatamente essa verdade que os reformadores estavam recuperando para toda a cristandade naquela época. Sola fide, ou seja, somente pela fé, porque se pregava que a salvação tinha que se obter pelas obras, fazendo caridade, entregando os bens para a Igreja Católica, indo trabalhar por lutar nas cruzadas, etc. Isso garantiria a salvação, o purgatório, e nada disso era verdade, somente pela fé.
somente só la gratia, somente pela graça, só pela graça de Deus é que o homem pode ser salvo e não por obras meritórias absolutamente nenhuma. E só lhe deu glória, ou seja, somente a Deus glória, porque os papas queriam muita glória para si, não é, por conta do poderio, se acha como o substituto do Filho de Deus, uma verdadeira blasfêmia, porque a única que é o substituto de Deus na terra é o Espírito Santo de Deus, como o próprio Senhor Jesus Cristo pregou para todos nós. E os pentecostais, que somos nós, prezamos pela ortodoxia? Claro que prezamos. Os pentecostais são ortodoxos e defensores dos 5 pilares da reforma protestante, embora existam grupos que nos acusam injustamente por valorizarmos as ministrações do Espírito Santo. Como eu disse a vocês, esse é um ponto de discórdia entre nós e os atuais reformadores protestantes históricos, porque nós acreditamos no batismo do Espírito Santo, na atualidade dos dons espirituais, e acreditamos nas curas, na cura divina, nas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus, e os atuais reformadores não acreditam nessas manifestações do Espírito Santo de Deus. Então a Assembleia de Deus jamais deixará de priorizar as Escrituras. Algumas igrejas reformadas zombam do movimento pentecostal. E alguns teólogos reformadores nos têm como herege. Pasmem, têm como herege, quando na verdade nós somos puramente e completamente ortodoxos. Existem muitos eruditos pentecostais que defendem os princípios da reforma e, portanto, são ortodoxos cristãos. Entre eles, Eurico Berges, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, de ouvir muitas mensagens da parte de Deus usado por esse servo de Deus aqui em Recife. E Stanley Norte, que é um pentecostal norte-americano, Antônio Gilberto, muito conhecido, e entre outros, que realmente são e pregam a palavra de Deus de forma comprometida com a veracidade do texto sagrado. E aqui a importância e a necessidade da Bíblia. Ela é imprescindível para quem deseja conhecer a Deus e ser santo. Não tem como você, como é que se diz, conhecer a palavra de Deus se você não examiná-la. Portanto, é de suma importância para a solidificação da sociedade. Então, neste momento, nós pararemos mais uma vez a nossa aula por conta do tempo, e daqui a pouco nós retornaremos em nome de Jesus para finalizar rapidamente essa terceira parte da lição 1, que trata da Bíblia como livro e fala de neortodoxia, ortodoxia, a necessidade tríplice das Escrituras, que vai ser exatamente a última parte desta nossa lição. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.